Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo irei falar sobre o episódio 10 de The Minions in Shadow. O episódio começa ali com a Lambda, né, levando algumas garotas, muito provavelmente membros da Shadow Guard, para uma pousada. Lá ela se encontra com outros duas membros mais antigas quanto ela, por assim dizer. E ali elas começam a conversar um pouco, né? A Lambda fala que tá ali, além de fazer esses serviços de entrega, também para coletar algumas informações sobre o que aconteceu com a Rose, já que ela tinha virado uma traidora aos olhos de todos ali da Shadow Garden. Apesar de alguns meio que entenderem o seu contraponto, né, porque a sua mãe estava envolvida no caso. Então ali a Lambda acaba comentando que muito provavelmente a Rose vai acabar sendo morta, né, por sua traição e que ela deveria fazer isso como uma punição para ela mesma, já que ela havia sido a sua instrutora. Mas então ela escuta que o próprio Shadow estava envolvido no assunto, que ele mesmo resolveria o assunto. Depois é cortado ali para o Cid, né, que está lá no reino de Oriana. É mostrado que a população está muito indignada com a Rose, porque graças por culpa dela, né, pelo menos na visão dos outros, o reino virou um caos, tá uma bagunça. As pessoas tá tudo caro, as pessoas mal têm dinheiro para comer. Enquanto isso, os nobres estão de boa e tudo mais. E o Cid pensando ali uma forma de invadir o castelo para se encontrar com a Rose, para bem que escutar o lado dela. Então, quando ele estava planejando ali a forma de invadir, a Epson acaba encontrando ali com ele, então se utiliza dessa oportunidade para entrar no castelo sendo aprendiz da Epsilon, já que a Epsilon era conhecida, né, por sua identidade pública, por assim dizer, né, sua identidade secreta para ninguém saber da Shadowguard. Ela é conhecida como uma pianista muito famosa. E como naquele reino de Oriana as artes são extremamente valorizadas, ela tinha uma passagem quase que livre para o seu castelo. Então, colocar o Cid ali como seu aprendiz foi algo simples para ela. Ali no castelo eles vão andando, conversando um pouco, né? A Epsilon falando ali, e o Cid só vai pensando no Slime. Sobre a evolução que ela teve com o Slime, fazendo até eles se movimentarem com base no senso gravitacional dela. Ou seja, o controle da Epsilon sobre magia está cada vez melhor. E os Slimes continuam lá, aumentando. Num determinado momento eles acabam se encontrando com o Duque Perver Ascent, que é aquele que vai se casar com a Rose. E ali a Epsilon se apresenta o Cid também como seu aprendiz, do que fala sobre algo de restrições de entrada por conta das coisas que estão acontecendo. E ali a pessoa até fala, deviam voltar outro dia, e fala que não, desde que o Cid, no caso, tocasse algo para eles, então arruma ali um espaço. E o Cid vai lá e toca Moonlight, deixando todos impressionados. E durante a sua apresentação, ele vai lá e furta todo mundo, né? Ele até fala pra si mesmo como se fosse um auto de vingança sobre os pobres que estão lá jogados na rua, sofrendo enquanto os ricos estão ali dentro, tipo, aproveitando a vida. E ele acaba furtando também o próprio Duque e pegando aquele anelzinho que é super importante, que o culto e a Shadowguard estavam se matando para conseguir. O Cid foi lá e cateou ele numa boa, numa tranquilidade, sem ninguém nem perceber. Após a apresentação, todos que viram ali ficaram impressionados com a habilidade dele, só que ele seria um grande músico e também já querendo patrocinar o menino, né? Já para ter um grande musicista ao seu lado. Só que a Epson dá um jeitinho dela para que as pessoas não se aproximem tanto assim dele, não revelando a sua identidade, até porque você fala, o nome dele é Cid Kageno. Ah, pá, isso vai dar uma confusão no outro reino, com a própria família dele também. Ou então mesmo que colocasse um nome falso. As pessoas, como os jornais dele estão com câmera, né, da foto, alguém vesse uma foto ali podia reconhecer ele em outro lugar. Então seria algo complicado, então a Epson conseguiu, da sua forma, mantê-lo, a sua identidade em segredo. Depois disso, ali num quarto meio que privado, tá a Epson, o Cid e uma empregada. Aí o Cid meio que dá umas indiretas que queria olhar mais pelo lugar e tudo mais, dar uma volta, até pra saber onde estava a Rose. A Epson vai se oferecer, mas a empregada já corta ali e acaba conseguindo sair com o Cid, né? Ali, a empregada, obviamente, tinha interesses, muitos interesses. Então o Cid ali passeando com a empregada, vão até o jardim. A empregada vai falando ali que há vários nobres de olho nele para patrocinar ele, financiar ele, oferecendo contratos milionários. O Cid até fica levemente interessado, já que dependendo das coisas, se desse errado, ele poderia seguir a rota do musicista, né? Ficar famoso ganhando dinheiro por isso, ganhando dinheiro, uma fortuna só pra ficar tocando aqui e acolá. E no meio disso tudo, ele em um determinado momento acaba perguntando sobre a Rose. A empregada ali tava bem grudenta com ele, até porque ela queria levar ele pra família dela, né? Pra família dela patrocinar, e no caso, isso teria vantagens para eles também, né? Ser um musicista bom. Então ali ele acaba conseguindo, de alguma forma, com a empregada, que tá doidinha por ele, né? Pelo seu talento.
conseguir informação de onde estava a Rose. E ele tenta ali sair de fininho, mas se topa com um dos guardas. Guarda esse, que está apaixonado pela dita cuja empregada. Mas ali o Cid também consegue escapar de boa, né, deixando o guarda falando sozinho com seus delírios, achando que vive um amor. Aí, mas ele é apenas rejeitado. Coitado do guarda. É cortado ali pra Rose, a gente tá sozinha lá na sua torre. Ela já tá uma princesinha enclausurada. E o Cid vai e escala a torre, né, sem usar magia. E a Rose vê aquilo, vai correndo, dá um abraço nele. Aquele reencontro emocionante. Então depois ali os dois pegam, entram, começam a conversar. Detalhe, o Cid tá sempre com um biscoitinho na boca, sempre comendo. Eles começam a ter uma conversa. A Rose até fala pro Cid esquecer ela, pra não sei o quê. E o Cid tenta convencer a Rose a retomar tudo. Na visão do Cid é pra Rose pegar, subir o poder e ser uma tirana e tudo mais. Mas na visão da Rose, ela só queria ficar ali com o Cid, que seu pai também estivesse vivo. Só queria estar com o Cid, basicamente. Se ela fosse virar sainte, fosse o Cid lá dela, ela tava de boa já. Mas devido a sua mãe em perigo e tudo mais, ela tinha que seguir ali as ordens do Pervert. Então o Cid até fala, por que você tá fazendo isso? Você matou seu pai, você atacou seu noivo, você fez tanta coisa e agora você tá pervertendo o seu modo de vida, revertendo, você tá fazendo tudo o contrário que você fez. Fica tentando fazer a cabeça dela para ela tomar as atitudes que ela tinha tomado antes e ser contra aquele casamento, não ser casado e tudo mais. Mas no final das contas, a Rose para decidida, até mandei ele embora. E depois é mostrado a Rose conversando com o Pervert que tinha sido avisado que havia vozes no quarto dela. Mas ele chega lá já tá sozinho. Mas o Cid tava lá do lado de fora escutando tudo que tinha a ver com a mãe dela. Depois é mostrado ali a Epsilon e a Victoria no quarto, assim, conversando. Mas a Epsilon até comenta que parece que aquela foi a primeira falha da Victoria nas missões. A Victoria fala que vai se redimir, vai matar, mas vai dar o fim na Rose, né? Vai corrigir os erros, vai completar a missão de forma adequada. Mas ela fala que talvez a Rose não seja traída, talvez ela não mereça morrer, né? A pessoa me coloca essa dúvida por conta das visões do seu mestre Shadow, que afinal de contas ele consegue ver algo que elas não conseguem, ele tem uma visão diferenciada. Ali quando eu estava conversando, depois surge o Cid que basicamente falou, não, já resolvi praticamente tudo, né? Tá tudo certo, eu sei o que fazer, tá praticamente resolvido, e deixando elas ali impressionadas e tudo mais, e ele não tá muito errado, porque ele resolveu quase tudo já. Ele já sabe o que tem que fazer em relação a Rose e a mãe, né? Tem que dar um jeito onde a mãe não seja mais uma preocupação para a Rose. E o anel ele já tinha catilado de haste do anel. Apesar que ninguém sabia, nem ele mesmo sabia que aquele anel é importante. Apesar que no momento que ele tá escutando a conversa lá, ele pega o anel e fala: será que esse aqui era o anel de casamento? Sim, aquele era o anel de casamento, mas ele tem muito mais importância do que ser apenas um anel de casamento. A Vitória tá vendo e seu mestre fica toda é, incrivelmente admirada, mesmo ela pensa, nossa, mesmo ele tendo uma figura de uma pessoa patética, ele é. E depois mostra lá o Pervert se comunicando com alguém do culto, alguém mais acima dele, alguém dos rounds. É tipo um relatório básico ali diário, onde ele é chamando a atenção, ó, cuidado, foco, não vai fazer besteira que tu ainda não se casou. E ali depois da conversa ele até acha que o cara tá meio que subestimando ele, acha que ele vai fazer besteira, sendo que ele tá com o anel, ele tem a princesa, tem o reino, tem tudo na mão dele. É o que ele pensa, apesar de não ter mais quase nada. E ali também é mostrado a mãe da Rose chamando ele ali pra dentro. E aí fica escancarado para quem não tinha percebido no outro episódio, na forma como eles se portavam, que os dois estão tendo um casinho. Sim, o Duque pervertido e a mãe da Rose estão de caso. E esse caso tem mais tempo do que se pode imaginar. E a mãe dela está sendo usada para ser chantagem da Rose. Rapaz, o que será que aconteceria se a Rose descobrisse que a mãe dela não tá correndo risco nenhum? Na verdade, tá do lado deles. Bom, foi isso que aconteceu neste 10º episódio. Esse envolvimento de casamento, guerras políticas, traições, não traições em tramas. E o nosso Cid barrachado lá chegou na parada e já tá começando a resolver tudo. Já tá lidando, já tem um plano em mente sobre como lidar com a situação. Então me digam o que acharam desse 10º episódio. Eu achei ele bem interessante, bem divertido. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.